10:34 de Mateus, a gente vai continuar. O texto diz assim, ó: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, né? Em outra versão diz guerra. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Quem está falando isso aqui, irmão? Quem está falando isso aí, irmão? Jesus, né? Entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem está falando isso aqui, irmão? Quem está falando isso? Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem está falando isso, irmão? Vamos lá, quem está falando isso? E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Pai, é a tua palavra. É a tua palavra, é o teu povo, é a tua igreja, eu sou o teu servo. Isso aqui não fala sobre nós em primeiro momento, é sobre a tua glória, sobre o que o Senhor está fazendo, é sobre a sua igreja, é sobre o seu plano, é sobre o seu projeto. Então, com muito temor, Senhor, e muito tremor diante do seu povo, diante da sua igreja, eu suplico pela ação do seu Santo Espírito, aplicando as verdades que estão contidas nesses versículos, palavras do nosso Mestre, ao coração da sua igreja, do seu povo. Que Satanás não ache ocasião, ó Deus, de nos cegar para a realidade que está diante de nós. Que o diabo, de maneira alguma, nos engane, nos fazendo, ó Deus, fechar os olhos para as verdades bíblicas, a fim de que aquilo que o nosso coração enganoso prega para nós, seja mais relevante nas nossas tomadas de decisão. Pai, que nós tenhamos os olhos abertos, luz na mente, pelo Teu Santo Espírito e o coração aquecido pelo mesmo, para que essas verdades, ó Deus, ao invés de nos ferir, e ainda que nos firam, que seja um ferimento para arrependimento e não para a morte. Glorifique o seu nome, abençoa a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Está acompanhando todo o capítulo 10 de Mateus, e a gente já percebeu que o capítulo todo é uma questão muito pessoal entre Jesus e os seus discípulos, extremamente pessoal. A princípio, ele comissiona os 12, dá a eles poder, autoridade, comissiona os 12 para que eles pregassem nas cidades da Galiléia, instrui eles. Depois ele fala dos perigos do caminho, é perigosíssimo se submeter ao senhorio, discipulado, missão de Cristo. Nós vimos isso, acho que na semana retrasada não, antes do Hilton, né? A vida cristã, o caminho com Jesus, o discipulado não é um parque de diversões, não é um lugar confortável, visto que ele é desenvolvido nesse mundo perverso, hostil, maculado pelo pecado, onde Satanás tem certo poder e atua contra o reino de Deus. Mas nós, na semana passada, tivemos uma palavra de encorajamento. Nós vimos que nós não devemos temer aos homens, né? Nós devemos temer a Deus. Na verdade, nós devemos respeitar o Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor como esse que está acima dos homens. Os homens, no máximo, podem nos matar. E a gente viu que isso não é um problema. O máximo que os homens podem fazer é tirar nossas vidas. Isso para nós não é um problema. Por quê? Porque se nós morrermos aqui, estaremos diante do nosso Senhor, viveremos com Ele eternamente. Ele mostrou que até os fios da nossa cabeça, dos cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele se importa conosco nos mínimos detalhes.
Ele mostrou que os pássaros, os passarinhos, morrem porque Ele permite, logo a gente compreende que a nossa vida está sob o controle do Senhor, então a gente não tem por que temer, é uma palavra de encorajamento, né? Mas Ele retoma uma fala... Cara, eu odeio falar isso, eu odeio porque não é assim, não é assim. Mas parece negativa, para mim não é. Para mim não é. Lembra de João 6? João 6. Jesus diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí a multidão diz assim, pô, esse discurso é muito duro. Essas palavras são muito duras. E o que a multidão faz? Mete o pé. Aí quando ele olha para os 12, ele diz assim, vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro toma a frente e diz assim, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras, a gente precisa tomar uma decisão aqui. Ou o discurso é duro, segundo a multidão que foi embora, ou são palavras de vida eterna. As duas coisas não podem ser. E o que a gente aprende? Que o problema não está no discurso. O problema está no ouvinte. Então a multidão ouve as palavras de Jesus e diz que é um discurso duro. Os 12 ouvem o mesmo discurso e chamam de palavra de vida eterna. Então, ainda que nós estranhemos o que Jesus vai falar agora, você precisa entender a palavra de Deus, palavra de vida, para nutrir sua alma, para te colocar no trilho, para te aperfeiçoar como cristão, para transformar você e te tornar uma pessoa mais parecida com Ele. É para o seu bem, está escrito aqui. Ainda que seja amargo, qualquer remédio é para o bem do enfermo. Amém? Então eu não quero dizer que a gente vai falar agora de palavras negativas, porque não são. Eu vou chamar de desconfortáveis para o nosso ego. O problema está sempre em nós, não no que Jesus falou. É assim que nós devemos fazer uma leitura da verdade de Deus. Não é sobre o que você acha o que está escrito. Ah, eu não gostei. Ai, Pai de amor. Eu não gosto de tanta coisa, irmão. Não gosto do Flamengo, tem umas paradas ruins assim que... Mas tá aí, campeão de um monte de coisa, né? E é azul escuro, tá? Azul escuro. Azul escuro. Então assim, sabe, não é sobre o que você gosta ou o que você não gosta. É sobre a verdade de Deus estabelecida. E você precisa não olhar para a verdade de Deus como um problema. Você tem que olhar no espelho. Ali está o problema. No espelho está a grande questão, o grande problema da coisa. E aí ele começa dizendo o seguinte: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, né? Ou guerra numa outra versão. E a gente precisa fazer uma leitura contextualizada para a gente entender, né? O que é o capítulo 10? O capítulo 10 é o comissionamento, é a missão, ou seja, é a tarefa dos discípulos de levarem a palavra de Jesus, o evangelho do reino, pregarem a verdade de Deus aos homens. Isso é o capítulo 10. E quando você se compromete com essa missão aqui, aí a gente pode falar de um contexto onde não tem paz. Sabe? Jesus não está falando e nos dando base, né, para eu ser um cristão arrogante, problemático, mal educado, inconveniente nas esferas comuns e sociais. Não é isso que ele está falando, não. Eu sou problemático porque eu sou de Jesus. Isso é antibíblico, né? Isso é totalmente anticristão. Na verdade, quando você vê Jesus dizendo, não cuideis que eu vim trazer paz, parece que ele está se contradizendo onde? Lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 9, que ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. Para que você não coloque em choque a ideia de bem-aventurança para os pacificadores e a ideia de que Jesus não veio trazer paz, você precisa contextualizar a coisa. Então o que Jesus está querendo dizer é que o verdadeiro povo dele, lá no capítulo 5, versículo 9, né, de Mateus, o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros discípulos, aqueles que são do reino, eles são pela paz. Eles são o povo da pacificação. Mas quando a gente fala de missão, de comprometimento com o evangelho, e não só com a palavra pregada, mas vivida, né? Você precisa entender que é incompatível
os princípios do reino de Deus e a própria palavra do reino de Deus com o mundo que nós vivemos. E é por isso que a gente sempre fala, cara, um cristão que nunca teve problema com ninguém, ele precisa rever o seu cristianismo. Porque você não precisa abrir a boca, cara. O seu comportamento como um genuíno cristão, muito provavelmente vai te colocar em algum momento de desconforto com alguém. E aí, né, pela personalidade, cada um fala de um jeito, mas se você falar só a verdade, você vai ver que é um problema. Sabe? Ontem vi um history de alguém, um dia desse aí, né? Falando que os animais são mais importantes que os homens. Aí a gente pregou na semana passada que nós somos mais importantes do que os passarinhos. E é por isso que há uma proliferação de pai de pets, né? Que eles não conseguem adotar uma criança, mas pegam um cachorro para gastar rios de dinheiro. Eu não estou falando que é errado. Cachorrinho também é criação de Deus. Também pode ser apreciado como criação de Deus. Mas se você colocar um cachorro acima de uma criança, muito provavelmente você não conhece o texto bíblico. E se você abrir a boca para falar, cara, adota uma criança, cara, ao invés de adotar um cachorro, cara, que a criança é a imagem de Deus, o cachorro não, cara. Aí, sabe? E muitas outras coisas que podem ser ditas, verbalizadas, que vão te colocar num lugar de confronto. Só que Jesus está levando isso para a esfera mais íntima, para te mostrar, isso é legal, tá? Jesus não está falando isso aqui de maneira aleatória. Ele está levando a ideia de confronto para a esfera mais íntima, para te mostrar que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se você foge dos embates naturais, logicamente, seu ambiente de trabalho, lá onde você estuda, na vizinhança, se você se omite, seja pelo discurso ou pela postura, lá do lado de fora, tem um lugar que não dá para correr. Tem um lugar que não tem para onde você ir. Né? A gente sempre fala sobre isso no casamento, quando a gente está aconselhando o jovem, né? Ó, tá namorando, cara, deu crise, cada um vai para sua casa, né? Só bloquear nas redes sociais. Certo. Quebrou o pau dentro de casa, vai para onde? Ah, vou para casa da minha mãe. E ainda tem mães, assim, né, que ao meu ver, né, e quando eu falo do meu ver, eu falo do aspecto bíblico, né, que de maneira inadequada recebem lá, né. Se for para passar uma noite, né, mas quando chegar de manhã, fala, cara, volta para a tua casa, vai lá resolver a tua vida, pô. Isso é o correto, de uma mãe sensata, né, de um pai sensato. Vai lá, assumir tuas responsabilidades lá em nome de Jesus. Né? Isso é o correto. É o que a gente sempre diz, né? Quebrou o pau dentro de casa, tem que resolver lá. É lá, tem que resolver. E Jesus vai entrar nessa esfera aqui, a esfera da família. Versículo 35 ele diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Então, se você assumir um compromisso com o que está estabelecido por Cristo, com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho, com a vida do Evangelho, tu vai ter problema, nem que for em casa. Nem que for em casa. Na verdade, a gente está falando aqui, e você pode pensar, né, que na cultura contemporânea é difícil desse negócio mas para aquela cultura fazia muito sentido, e outras culturas contemporâneas, não ocidentais, faz muito sentido, de que uma pessoa diz assim, ó, eu recebi Jesus como seu salvador, e o pai fala assim, cara, você sai, eu vou te matar. É assim, simples assim. Né? Então assim, Jesus está indo para um lugar, propositalmente, né, que nos revela que não tem como você ser de Cristo e ficar bem com todo mundo. E esse todo mundo do qual eu estou falando são aquelas pessoas que não são de Cristo. Que não são de Cristo. E é uma frase que eu carrego para a minha vida. Você pai, né? Você pai. O pessoal está dizendo que é menino. Assim, você pai. Sabe o que me atormenta? Desde já? Na verdade, desde antes de engravidar a Ilana. Sabe o que me atormenta? A possibilidade do meu filho não amar o Deus que eu amo. Que é extremamente real. E como é que faz, Wesley? Eu faço o que está escrito. Treino ele no temor do Senhor, educo no temor do Senhor, apresento Cristo, pregando, ensinando, com a vida, e depois o quê, irmão? Depois o quê?
Depois ele vai para a universidade, depois ele vai para a escola, depois ele vai conhecer o pessoal do curso. Vou botar num jiu-jitsu da vida, num negócio assim, no Muay Thai, vai ser o professor do meu filho. Quem quiser fazer Muay Thai, Rafael, irmão. Sabe? Vai fazer assim, aí chega lá, vai encontrar gente perturbada. Vai encontrar gente que não ora antes de comer, vai encontrar gente que xinga palavrão, vai encontrar gente que tem uma cultura mundana, perversa, sabe? E aí o que está no coração do meu filho vai começar a se manifestar. Se Cristo alcançá-lo assim logo de cara, né, assim que puder, vai haver aquele choque, né, aquela incompatibilidade, ainda com os princípios e valores que a gente vai ter um estranhamento ali e tal, mas só se Cristo converter o coração do meu filho vai fazer sentido que ele entre em choque. Mas se não, ele vai para o bonde de lá, irmão, ele vai passar para lá de lá, porque ele é de lá. Ele é de lá. No mundo só existem dois tipos de pessoa, os salvos e os não, e às vezes os não salvos, na verdade, na maioria das vezes os não salvos estão dentro da nossa casa. É o pai que não é salvo, é a mãe que não é salva, é o filho que não é salvo, E quando você assume um compromisso com o reino de Jesus, o não salvo vai se tornar seu inimigo, está escrito no texto. Na verdade, a gente não está falando de uma questão pessoal. A gente está falando de uma questão pessoal, a gente está falando de uma questão essencial. Essencialmente, o ímpio é do diabo. Está escrito isso na Bíblia, na sua Bíblia. João escreveu isso no Evangelho na primeira carta. O ímpio é do diabo. E o cristão é de Jesus. Sou de Jesus. Jesus é de Jesus. Não é? E como é que faz, irmão, para conviver assim, na plena paz, tranquilidade plena? Não tem como. Não tem como. E essa aqui é uma citação, né, versículo 35 e 36, de Miqueias capítulo 7. Deixa eu ver a hora, acho que vai dar para ler. Põe para a gente aí, Miqueias capítulo 7. Qual é o contexto do profeta? A imoralidade do povo de Deus. O profeta está denunciando a imoralidade do povo, né? Vamos do 1 para contextualizar. Olha isso. Todas as suas imagens esculpidas... Não, é 7:1, por favor. Tá 1:7. Olha lá, ó. Que desgraça minha. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo. Ele está falando da frustração de um agricultor, tá? Ele é como um agricultor frustrado. Pode ir. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam conjunto. É familiar isso aqui? Vamos junto. O melhor deles é como espinheiro. Quem já caiu? Eu já caí em cima de uma roseira, irmão. Subi num muro para pegar pipa, desequilibrei e caí em cima de uma roseira. Meu Deus. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça tenha cada um cuidado com o que diz, né? Aquela que cada um abraça, falando da esposa, né? Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Qual é o contexto do profeta? Imoralidade, perversidade, pecaminosidade. E aí você pode estar se perguntando, Wesley, isso não tem nada a ver com o nosso contexto. Cara, é muito provável que alguém da sua casa não vá te perseguir com uma lança e uma espada na mão, mas vai promover todo tipo de desconforto no comportamento. E você vai ter que lidar com isso. Só pelo fato de você amar Jesus mais do que todas as coisas, você vai ser desprezado, segregado, não vão te convidar para os churrascos, vão te odiar. Nós lemos isso há 3 mensagens atrás. E todos odiarão vocês por causa do meu nome. Só porque você é crente não vão te convidar para o churrasco, para a ceia de Natal. Pode parecer algo extremamente banal, mas é triste.
Você vê os seus familiares, por não concordarem com os seus princípios e valores, te desprezando. Mas é o preço de seguir a Jesus. É o preço de seguir a Jesus. Imagina amanhã ou depois meu filho já grandinho e falar: pai, não quero teu Deus. Não quero, me deixem. Você entende isso? A gente fica fantasiando, cara. Sabe, um mundo. Eu estava conversando com uma senhora de idade que estava orando pelo marido, né? Orando pelo marido. Eu estava conversando com ela sobre egoísmo. E dizendo que a maioria das mulheres que fazem campanha para seus maridos serem libertos, elas são egoístas. Ela, mas como assim? Eu falei, porque por qual outro marido a senhora ora? A ela. Me explica, qual é o outro marido que é coberto pelas suas orações? Ela, nenhum, eu oro pelo meu, né? Meu, isso é egoísmo. Mas vamos um pouco mais fundo. Na verdade, essa mulher nem quer a salvação desse homem, ela quer paz em casa. Ela quer que ele saia do boteco, ela quer que ele saia da beira do campo, ela quer que ele não fique na rua até tarde depois que sai do trabalho. Domínio ali, de modo que ele seja aquele homem que ela quer que ele seja, né? E o caminho mais adequado e pensado para isso é o quê? Conversão, ou suposta conversão. Foi para a igreja, eu conheço uma que orou 10 anos, o cara se converteu, divorciou. Porque não é sobre isso. Sabe? A gente fica idealizando, o dia que meu marido for para a igreja, se ele se converter, ainda assim vai ter atrito lá, porque há níveis de maturidade na fé cristã. Então o que eu estou querendo te dizer aqui é que nessa trajetória, nessa caminhada, você vai ter que lidar com o desconforto de que as pessoas ao seu redor não amam Jesus como você ama ou nem amam. Quando a gente fala de maturidade, níveis de maturidade, tem cristão que ama mais Jesus do que o outro. E a gente não está falando de dois ímpios, mas está falando de um que ama mais Jesus do que o outro. E aí, enquanto um quer as coisas de Deus, o outro quer as coisas do mundo, porque ainda não encontrou no Cristo da cruz aquilo que o outro já encontrou. Mas pior do que isso é quando você mora com gente ímpia. Não tem desenrolo. Você vai ter que lidar com o desconforto da incompatibilidade entre essência. Você é nascido de Deus e aquela pessoa não. Você é transformado de dentro para fora, aquela pessoa não. Você teve o coração mudado, aquela pessoa não. Você nasceu de novo, aquela pessoa não. E se você se mantiver fiel à palavra e à vida proposta pelo Evangelho, me desculpe, não tem paz. Não tem paz. Tem disposição de ser mandado para fora de casa, você quanto filho? Tem disposição para ver seu filho virar as costas e falar assim, pai, já sou de maior, fiz 18, vou meter o pé porque eu não quero essa vida de crente aqui dentro, não. Tem disposição para isso? Se você ainda tem dúvida de ter disposição ou não, o próximo texto regaça tudo, rebenta tudo. Porque não pode haver dúvida no coração do cristão se há disposição para a gente encarar toda dificuldade que esse choque entre os relacionamentos, ou nos relacionamentos entre pessoas que são crentes e não, desenvolve naturalmente, né? Olha o que ele diz no versículo 37. E a palavra é amor mesmo, é amor. Devoção, serviço, entrega, vida com Deus é amor. E ele diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quando ele fala não é digno, ele está querendo dizer o seguinte, a gente já viu isso em outro momento, em outras mensagens, em outros ensinos. A ideia aqui é que o amor pelas coisas, pelas pessoas, por tudo que não seja Cristo, mais do que a Cristo, muito provavelmente, mostra a falta de conversão. No máximo, uma imaturidade na fé. Mas todo cristão imaturo progride. Todo cristão imaturo desenvolve. Essa é a marca do cristão. Você não pode ser o que você era ontem. Você não pode ser o que você era semana passada. Você tem que progredir, tem que avançar, tem que amadurecer na fé. Então a ideia é isso aqui, é amor. E ele coloca, cara, quem ama seu pai e sua mãe, eu entendo que em alguns casos é força de expressão, né? Força de expressão, minha mãe é tudo pra mim. Força de expressão, e eu nem fico batendo boca, né? Às vezes a gente quer
Quer corrigir? Eu quero toda hora. E o Senhor me ajude, que eu... né? Mas quando alguém fala assim, minha mãe é tudo para mim, eu fico, força de expressão, força de expressão, força de expressão, força de expressão. Fico aqui, né? Força de expressão. Mas, na maioria das vezes, não é força de expressão. Porque a boca fala que o coração é a verdade no coração daquela pessoa. Minha mãe é tudo para mim. Meu papai é tudo para mim. Aí já casou, já, né? Já cumpriu o Gênesis, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e a mulher também. Seu pai e sua mãe, e os dois se tornarão uma só. Então, nenhum homem, nenhuma mulher é autorizado pela Bíblia a amar mais pai, mais mãe do que o marido, do que a esposa. O dia que você der mais valor para o seu pai e para a sua mãe do que para o seu marido e para a sua esposa, você está pecando gravemente contra a instituição chamada casamento, que é a instituição de Deus. Ai, mas minha mãe, cara, eu não estou falando de desonra. Continue honrando seu pai, sua mãe, continue sendo uma bênção para eles. Quando nós estudamos aqui, na hora do estudo, nós falamos de Labão. O exemplo de Labão, que tomou a frente ali da casa do pai dele, né? Muito provavelmente Betuel estava enfermo ou estava incapaz de assumir, ele assumiu a bronca da casa. Cuide do... Eu acho mó legal, né? Que as pessoas falam assim, não, Deus me chamou para amar o próximo e eu vou ajudar os moradores de rua, né? E tem um idoso na parentela que nunca viu a cara dele numa visita. Isso é uma maluquice. Não faz sentido nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que em algum momento você vai ter que escolher entre sua mãe e seu marido. Entre seu pai e seu marido. Em algum momento você vai ter que escolher entre sua mãe e sua esposa. Entre seu pai e sua esposa. E aí com quem você vai ficar? Mas pior do que isso tudo, que é o que o texto diz, é que você vai ter que escolher, e perceba, tá? Não estou forçando o texto não, é que de maneira indireta, quando você escolhe sua mãe em detrimento à sua esposa, você está desonrando quem? Hã? Na verdade, a sua esposa foi colocada aí como um meio pelo qual você escolher Cristo todo dia. O próximo é um meio pelo qual você escolhe Cristo todo dia. Então, nessas configurações, quando alguém desonra o cônjuge, está desonrando o próprio Cristo. Sabe? Se a gente pensar numa outra configuração, onde você é o filho e mora debaixo da casa dos seus pais, né? É igual, às vezes a gente conversa com os jovens aí, né? Mas não estou aguentando mais meu pai. Cara, vai trabalhar e pagar um aluguel. Tem disposição para pagar luz, internet? Tem todinho, mas não. É arroz e feijão no seco, dando glória a Deus até que você se torne o concursado que sempre quis. Se tornar. Já estava conversando com um rapaz, um testemunho, né? Falou que se converteu sozinho numa família de pessoas que eram numa religião afro. E aí ele falou que a mãe dele entrava no banheiro assim para tomar banho, assim, a mãe dele pegava um balde de água cheio de coisa ruim, abria a porta do banheiro, tacava em cima dele, e pronto para ir para a igreja, sujava a roupa dele, cortava as roupas de culto. Antigamente roupa de culto era roupa social, né? Aí sujava as roupas de culto, era uma loucura. Hoje, graças a Deus, todo mundo se converteu. A mãe é crente, é uma mulher de oração, firme no Senhor. Mas se ela não se convertesse, ia ter que esperar casar, sair de casa para cessar a afronta. Sabe? E como é que eu amaria mais a minha mãe, mais o meu pai, do que a Cristo nessa configuração? Me sujeitando, me submetendo. Né? Ah, não quer que eu vou para a igreja mais não? Então lá, esquece esse negócio de igreja. Ah, não quer que eu ouça mais essas músicas que glorificam e engrandecem a Deus? Não, vou tirar tudo isso da minha playlist. Vocês entendem isso que eu estou comunicando para vocês aqui pelo texto bíblico? É isso. Então há muito disso, principalmente para quem é casado ou para quem vai casar, né? Saiu de casa, continue honrando quem você deve honrar. Continue abençoando quem você deve abençoar. Só não confunda as coisas, cara. Sabe? Meu pai é meu herói, beleza, legal. Mas na aplicação prática, você tem um homem dentro de casa que deve sair para combater em favor da família. É a pessoa que Deus colocou para liderar essa casa, né?
Tanto desrespeito, tanta falta de respeito com os maridos em relação ao pai, que é o super-herói, e vice-versa. Poxa, a comida da minha mãe, por que tu não ficou lá? Por que tu não casou com ela? Ah, comida da minha mãe. Casasse com a tua mãe, cara. Pecado profundíssimo. Você está pecando contra a sua própria carne. Você está entristecendo a pessoa que você jurou amar e respeitar no altar. Parece brincadeira, mas os casamentos estão indo a pique, estão afundando, estão acabando, porque as pessoas não entenderam princípios básicos. E quando você desonra a pessoa que está do seu lado, você está desonrando o próprio Cristo. Por quê? Por amor ao papai. Por amor à mamãe. Né? Quando a mãe está assim, ó, sai daqui, em nome de Jesus. E o cara não sai. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí é o inverso, né? E aqui eu vou botar uma armadilha para eu pisar no futuro. Eu amo a pregação expositiva por isso. Agora eu vou falar de mim. Alguém, se a Ilana não tivesse grávida, alguém poderia questionar assim, o Wesley vai falar isso porque ele não tem filho, né? Tá aí. E daqui a pouco eu vou ter que lidar com essa ideia. Não é? E é autoexplicativo, cara. Não preciso nem ficar desenrolando muito isso. E se você fizer uma leitura contemporânea, né? Você vai ver que se existe um lugar de idolatria é na paternidade e na maternidade. O lugarzinho para nutrir idolatria. Estava conversando há poucos dias com alguém que tem 2 meninos, queria uma menina, né? Queria uma menina. E aí eu perguntei já sabendo a resposta, porque eu já vi isso em vários momentos. Não tem mais idade, já estou, né, tal, também nem tem companheiro. Mas eu queria muito uma menina. Eu falei, por que você não adota uma menina? Ele falou assim, não, porque eu gosto do processo da gestação. Eu gosto de sentir a coisa aqui crescendo dentro de mim e passar por tudo aquilo. Então é sobre o que ela gosta. Não é sobre fazer o que tem que ser feito. Idolatria, egolatria. Eu, no centro de tudo, sendo beneficiado. Sabe? Sim, o que mais tem nos dias de hoje são pessoas... E aí, por favor, não me entenda mal. Eu não estou falando para você desprezar seu pai e sua mãe e desprezar seus filhos. Os seus filhos têm uma porção de amor a receber de você gigantesca, só não podem ser mais amados do que Jesus. Diga amém. Qual é o principal mandamento? Ame o Senhor acima de todas as coisas. O dia que um filho for mais amado do que o Senhor, você fez desse filho um ídolo, um poste ídolo, uma imagem idealizada que agora tem toda a sua devoção. Você que é mãe, amanhã ou depois vai ver o seu filho sair de casa namorando, noivando e casando, pelo amor de Deus, já vai entendendo que você criou esse garoto para ir embora, para meter o pé. Você que é pai, vai chegar um varão de Deus lá, tá vendo? Estou sendo até bom, profetizando. Um varão de Deus lá e vai levar tua princesinha. Vai levar. O que você pode fazer? Você pode ser o melhor marido do mundo, para dar exemplo, para ela entender o que é um homem direito. Seja o melhor marido do mundo. Um marido a ponto dela olhar e falar assim, se não for igual ao meu pai, nem quero. Seja esse homem, instrua ela. Né? Fala, isso aqui não presta não, hein? Vai passar luta, hein? Isso aqui é peleja. E ainda assim é capaz dela falar assim, e daí? Eu quero. Capaz dela falar assim, pai, me deixa. Me deixa, eu quero ir, você vai ter que deixá-la ir. E se você não deixá-la ir, ela vai. De repente volte, né? Geralmente volta, toda quebrada. Mas vai. Vai. E onde você honrou Cristo? Pregando o Evangelho, criando no temor do Senhor, dando o exemplo, sendo o melhor pai possível, a fim de que ela tivesse um exemplo em casa. Isso é amar a Deus acima de amar os filhos. Os casamentos e os casamentos. Meu Deus do céu. O que há de reclamação, o que há de problema, o que há de coisa que a gente vê por aí, de gente que depois que o meu filho nasceu, a coisa toda mudou. Claro que vai mudar. Claro que vai mudar, mas mudou em quê?
Mudou em quê? Quais são as coisas que no casamento foram mudadas em virtude do nascimento da criança? Geralmente, há um abandono por parte das mulheres em relação aos maridos, e geralmente, em relação aos maridos, há um abandono de tudo nas costas das mulheres, né? O filho é teu, limpa você, troca você, é aquele, né? Aquela clássica cena de pé para o alto em frente à televisão, com o telefone na barriga, vendo o jogo. Vendo o jogo, né? Assim, é tudo pecado, eu estou falando só de pecado, tá vendo? Tudo pecado. Mas é comum, irmão. É muito comum as pessoas se deixarem levar por essas coisas muito boas. Filho, é ruim ou bom? A Bíblia diz que é bênção do Senhor. A Bíblia diz que filho é bênção, é herança de Deus. Não pode ser ruim. E aí, quando a gente fala de idolatria, a gente sempre fala daquilo que é bom, sendo mal administrado. A gente sempre fala daquilo que é bom, sendo mal usado. A gente fala do dom no lugar do doador. A gente fala daquilo que Deus deu no lugar de quem deu aquilo que recebemos. E Jesus está dizendo, se você não tiver disposição de confrontar esse garoto, de confrontar essa menina, de ensinar, ó, aqui em casa quem manda sou eu. Eu que boto o angu aqui dentro. Se não tiver disposição para isso, para honrar o Senhor, né? Tem casas que claramente, nitidamente, quem manda são as crianças. Quem manda são os filhos. Por quê? Porque não tem gente com disposição para honrar a Deus falando, tem autoridade constituída por Deus aqui, você não vai pintar e bordar. Aqui você não vai dormir com namorada. Ah, pai, então eu vou por aí. Com o coração partido eu digo, vai por aí. Vou chorar, vou sofrer, mas não vou desonrar o meu Senhor. Aqui dentro não. E tá vendo? Eu falei aqui. Ué, você está falando isso porque você não tem. Eu vou ter, está na barriga. Estou colocando uma armadilha para eu me pisar. Se eu fizer contrário de tudo isso que eu estou falando, eu vou estar em pecado. Está gravado. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia não deixou margem para os homens que a escreveram falarem só em favor deles mesmos, né? Lembra de Paulo quando falou aos Gálatas? Se um anjo descer do céu, ou ainda nós, pregarmos um evangelho diferente do que já foi pregado, considerem maldição, anátema. O que Paulo estava colocando ali? Uma cerca, que nem ele podia passar. Eu estou colocando uma cerca que nem eu posso passar. Depois que esse garoto, essa menina nasceu, acho que é garoto, né? Mas pode ser menina. Depois que o nosso filho nasceu, eu tenho um compromisso com tudo isso que eu estou falando aqui. Eu não posso amá-lo mais do que Jesus. Eu não posso desprezar o cuidado com a igreja por causa da criança. E lógico, é o cuidado com a criança que me capacita para cuidar da igreja, diz a Bíblia, né? Mas cada coisa tem seu devido lugar. Eu não posso fazer da criança meu tudo. Eu não posso fazer da paternidade a realização da minha vida. Eu não posso fazer da paternidade a coisa mais preciosa que me aconteceu. Porque Jesus é a coisa mais preciosa que me aconteceu. Se você olhar para o texto, a gente já vai encerrar, olhar para o texto e somente para o texto, você vai ver que o tom de Jesus não é exaltar seu valor, mas é combater a possibilidade de idolatria do povo, né? Mas dá para a gente aplicar dessa maneira que eu falei em primeiro momento. É um contraste, irmão. Jesus está nos ensinando, colocando mais uma vez diante de nós a realidade de que ou você entende que ele é a joia de grande valor, o tesouro escondido no campo, ou a pérola de grande valor, ou você não entendeu nada sobre Jesus. Todas as outras coisas boas dessa vida não podem ser comparadas ao Cristo de Deus que entregou a vida no meu e no seu lugar. Nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, às vezes não conseguem nem nos considerar, que demais entregar a vida por nós. E Cristo Jesus está dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. Isaías 42:8, se eu não me engano, ele diz, eu sou o Senhor, a minha glória não daria a outro. Ele não vai dividir a glória dele com seu filho e com a sua filha. Eu sei que demanda muito esforço para cuidar de criança, mas até no cuidado de criança, a glória de Deus é revelada. Até no cuidado dos filhos, na criação dos filhos, na administração dos filhos, a glória de Deus é revelada.
E é uma loucura, irmão. É uma loucura. É uma loucura. Né? Então, se amanhã ou depois a Ilana se enveredar por um caminho onde Cristo vai ser desprezado por causa da criança, eu vou estar lá e vou falar para ela, vigia. 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 Se eu pegar o meu filho e abandonar tudo aquilo, toda a missão, todas aquelas coisas, né, pertinentes àquilo que Deus colocou na minha mão, por causa da criança, né, a Ilana tem a obrigação de dizer, vigia. Isso é auxiliar, né? Vigia, cara, tá até doido. Vigia. Sabe? Então é isso. Jesus está dizendo, é digno de mim. O que é não ser digno? Ele está dizendo, cara, muito provavelmente você não se converteu. Se você ama mais seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha mais do que a mim. Muito provavelmente nós não temos uma relação. É isso. Ele conclui no 39 dizendo assim, ó, no 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Está vendo? É essa vida sacrificial que é a proposta do Evangelho. É duríssimo você ver um filho indo embora, virando as costas e dizendo, não quero ser o Deus. É duríssimo, mas é a sua cruz. É duríssimo largar o conforto do quarto com Play 5 e a mamãe que leva comida no prato, mas é a sua cruz. Se você não entender que a vida cristã é essa vida de abnegação, sacrifício pessoal, onde você entrega tudo por Cristo, até mesmo uma relação com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe, até mesmo abrir mão dessas relações, se você não entender isso, torno a dizer, tudo aqui é sobre adoração. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Cristo Jesus não divide o seu senhorio sobre as nossas vidas. Não divide. E no 39 ele conclui aqui, ó. Quem acha a sua vida perderá. E quem perde a vida por minha causa... O que os cursos dos coaches da internet dizem para nós? Que nós nascemos para vencer, para ganhar, né? Meu Deus! Você é a média dos 5 que andam ao seu redor. Jesus só andava com prostituta, pecador, publicano. Imagina se Jesus fosse a média desse povo. A vontade é, meu Deus. Mas a grande questão, né? A grande questão é que o Evangelho é uma vida de perda, irmão. Esse negócio que tem nutrido mal a nossa mente, que nós nascemos para ganhar, isso é mentira do inferno. Isso é mentira do inferno. Você nasceu para ganhar, você nasceu para prosperar, você nasceu para vencer na vida. E com isso, vocês da igreja, por exemplo, sabem, nunca falei contra a prosperidade. Vai trabalhar, vai estudar, vai crescer na vida, mas imagina, abrir mão de um relacionamento profundo com Jesus por causa de dinheiro, idolatria. Quanto tempo você gasta estudando sobre dinheiro? Quanto tempo você gasta estudando a Bíblia? E eu nem estou falando que alguém aqui tem capacidade de ler a Bíblia o dia todo, eu não faço isso. Mas eu nunca acordo pela manhã sem pelo menos ir no aplicativo da minha Bíblia. Vou para o trabalho, sempre boto uma música que aquece o meu coração, que fala das verdades que creio, ainda mais quando eu estou atribulado. Eu estou atribulado, nem leio, vou logo para a música. Vou lá na música, né? Bate ali no coração, já dá uma aliviada. Sabe, há tempo para tudo. Não, estou muito ocupado fazendo isso, fazendo aquilo. Para quê? Para ganhar. Você não foi chamado para ganhar nada. De graça foi nos dado o maior dos tesouros, o nome escrito no livro da vida e a salvação no Cristo de Deus. E tem outra. Você acha que é todo o seu esforço que faz você ganhar dinheiro? Você acha isso? 5 de Eclesiastes, a riqueza é um dom de Deus. E ainda que você trabalhe muito, tanto quanto o relógio, se Deus não quiser, você não vai ganhar nada. Tudo vem da mão do soberano, daquele que conduz céus e terras com sua mão forte de poder. Então quero convocar você a aprender a perder. Vamos perder junto. Vamos perder junto. Perder no sentido de entregar. Vamos entregar tempo, né? Entregar tempo. Vida. Sabe o que eu vou falar no final? Vou falar agora, vou falar no final, né? Já falamos muito sobre isso no processo aqui da nossa comunidade, mas está na hora de voltar a falar de novo. Tem gente que sai do culto no domingo, só aparece na igreja no domingo seguinte. Não ligou para ninguém no meio do caminho.
Não se envolveu com ninguém ao longo da semana. E não estou falando para você ligar para seus amigos de patota, não. Isso é panelinha. Estou falando de você se importar com alguém que sumiu da igreja, com alguém que você não via há muito tempo, se relacionar com pessoas, ter vida, como gostam de dizer, na vida do outro. Ferro afiando ferro. Né? Por que tem gente que passa batido com relação a pecado? Se envolve com ninguém, cara. Não, fulano é mais tranquilo do que o outro. Você conhece fulano de perto? Você já se envolveu com ele a ponto de provocar o pior que há no coração dele, para saber se ele é isso tudo mesmo? E eu não estou falando isso para depreciar ninguém. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente se conecta um com o outro, aquilo que a Bíblia propõe para todo cristão acontece, é aperfeiçoamento. Você cuida do outro, o outro cuida de você, e a igreja vai sendo desenvolvida. E aí as pessoas querem cobrar do pastor que a igreja não anda, quando pensam que o púlpito vai ser a única e exclusiva coisa que vai melhorar a igreja. Uma semana inteira sem ver ninguém, cara. Não perde tempo, não gasta tempo, não entrega vida. Só quer ganhar, Quando está na prova aparece, a gente tem que ter tempo para ele, para ela. Né? A gente tem que parar tudo que a gente tem que dar atenção para fulano. Nunca deu atenção para ninguém. Nunca perdeu tempo, não tem minutos para entregar as pessoas. Não paga uma pizza para trocar uma ideia. Paga uma pizza, cara. Chama a pessoa está dura, tu já sabe. Leva ela, paga um hambúrguer e gasta lá com ela dinheiro, tempo. Os livros que você lê, as coisas que você descobre da verdade de Deus, se isso para em você, não presta para nada. Vai comunicar isso para alguém. Mas a gente não gosta de perder. A gente não gosta de perder. Tá? Então, quem perde a vida por minha causa, a achará. Esse é o chamado da vida cristã. Concluímos. Quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá recompensa. Você conhece como galardão, né? O pessoal fica, o que é galardão? O que é galardão? Né? Aquela incógnita. O que é isso? É uma pedra na coroa? É um negocinho, né? Um ponto lá no fichário de Deus? É uma recompensa. Nessa versão é legal que ela já destrincha a parada. O que é galardão? Recompensa. Então, quem recebe o profeta, recebe uma recompensa de profeta. Quem recebe um justo, uma recompensa de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, é um desses pequeninos. Por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum, aí a gente fala aqui sobre segurança da salvação, né? De modo nenhum perderá sua recompensa. E de que a gente está falando aqui? Em alguns momentos na Bíblia, quando a Bíblia fala de galardão, ela fala de maneira distinta da salvação. Em outros momentos parece que ela está falando da salvação. Mas a grande questão, tem 2 pontos aqui para a gente encerrar. Primeiro, que o mensageiro representa quem enviou a mensagem. Quem recebe um evangelista, um pregador, uma pessoa que trabalha com a obra de evangelização, recebeu o próprio Deus. Porque não tem como você separar uma coisa da outra. Você recebe o mensageiro, você recebe a mensagem e quem enviou a mensagem. Por exemplo, os emissários, né, dos reinos antigos, eles iam em nome dos reis deles, né? Lembra de 300? Quando Xerxes manda lá um mensageiro, a Leônidas, aí ele chega lá ameaçando, Xerxes falou isso e tal, aí traz a mensagem. Aí ali está a mensagem e o mensageiro, sim ou não? E o que acontece no filme? É a Leônidas que dá uma pesada nele, não é? E aí ele dá aquele brado, né? Isso aqui é Esparta, meu irmão. Isso aqui é Esparta. O que acontece? Explode uma guerra. Porque quando você rejeita a mensagem e o mensageiro, você rejeita o rei que enviou. E aí não tem como dizer que os homens que rejeitam o evangelho estão em paz com Deus, estão em guerra com Deus. Porque eles desprezam o mensageiro, a mensagem, consequentemente, o próprio dono da mensagem. Mas aqueles que recebem o mensageiro, seja ele o profeta, o justo, como está ali no texto, né? De modo nenhum vai perder sua recompensa. Por quê? Quem recebe o mensageiro, recebe a mensagem também quem o enviou. A gente está falando de conversão. Então a gente não precisa ter medo. Nós somos representantes de Jesus. Onde? Dentro de casa, no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos, na sociedade que estamos inseridos. Se alguém nos rejeitar, rejeitou ele. Se o seu pai rejeitar você, rejeitou Cristo. Se o seu filho rejeitar você, rejeitou Jesus.
Se seu esposo te rejeitar, rejeitou Jesus. Se sua esposa te rejeitar, rejeitou Jesus. Então, naquele grande dia, ele vai dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. E para aqueles que nos rejeitaram, para aqueles que rejeitaram a mensagem, para aqueles que rejeitaram o Cristo, para aqueles que rejeitaram todo o pacote de mensageiro, mensagem e o que enviou. Choro, ranger de dentes, sofrimento, fogo que nunca se apaga e verme que nunca morre. Que loucura, irmão. Meu filho está na barriga da minha esposa, pode nascer para a perdição. E aí eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu me mostro perdido como ele, ou eu fico ao lado do meu Senhor. Amém?